Oi gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o congelamento de óvulos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo desse tratamento cada vez mais comum, principalmente o congelamento social, que é o congelamento dos óvulos a paciente que não tem nenhuma doença, né? O paciente que simplesmente não tem pretensão de engravidar agora e quer congelar os seus óvulos, caso tenha necessidade de usá-los no futuro, caso não consiga engravidar espontaneamente. Então, basicamente o tratamento é muito parecido com a fertilização in vitro, né? Só os últimos dois passos que a gente não faz, que é a fertilização, propriamente dita, in vitro, né? O espermatozoide com o óvulo e a transferência do embrião que é formado depois dessa fertilização, dessa fecundação. Então, inicialmente, a gente vai fazer uma bateria de exames, né? Principalmente de sangue, para avaliar a reserva ovariana, principalmente dessa paciente, para poder definir a dose do medicamento que a gente vai usar, qual medicamento a gente vai usar, e um ultrassom, que a gente avalia principalmente a característica dos ovários, a contagem dos folículos antrais, que são aqueles folículos presentes no ovário bem no início do ciclo. Então, feito esses exames, que a gente traçou a nossa estratégia para o início do estímulo ovariano, né, que é esse segundo passo do tratamento, que a gente vai estimular esse ovário para crescerem vários folículos, né? O que são os folículos, né? Dentro de cada folículo, a gente espera encontrar um óvulo. A gente sabe que não é assim que funciona na maioria das vezes. Mas quanto mais folículos a gente tiver, maior a nossa chance de conseguir mais óvulos. Isso é bom, porque futuramente aumenta nossas chances de gravidez no tratamento da fertilização in vitro. Então, a gente começa a aplicação das medicações, que 100% das vezes são injetáveis, né? É uma aplicação subcutânea da medicação, ou seja, aquela na barriga, então a agulha é bem pequenininha. E a gente vai acompanhando com ultrassom transvaginal como que esses ovários vão respondendo, né, a esse estímulo. Então o termômetro do tratamento para a gente é como o ovário vai responder, para a gente saber se tem que aumentar a dose, diminuir a dose, quando que a gente vai definir a captação, ou seja, a punção desses folículos para tentar conseguir o maior número de óvulos possível, né? Então, a partir do momento que o tamanho desses folículos que estão ali no ovário chega a um determinado tamanho, a gente fala, bom, o tamanho desse folículo está adequado, vamos programar agora a punção, ou seja, a captação desses óvulos, puncionando esses folículos. Aí, esse procedimento é feito com anestesia, uma sedação, como se fosse uma anestesia de endoscopia, é feito no centro cirúrgico, né? Geralmente é indolor por causa da anestesia, a recuperação é bem tranquila, 1 hora e meia depois a paciente já está indo para casa. Quando a gente faz essa captação, ou seja, a gente aspira todos aqueles folículos que a gente estava estimulando e acompanhando no ovário da paciente, o laboratório vai falar para a gente quantos óvulos a gente conseguiu e quantos óvulos maduros, né? Porque o óvulo que a gente consegue fertilizar no laboratório é um óvulo maduro, né? É o óvulo M2 que a gente chama. Então não adianta a gente pegar um óvulo M1 e congelar, porque a gente não vai conseguir no futuro fertilizar esse óvulo. Então, basicamente, o processo é esse, ele dura em média 10 a 12 dias, né, do estímulo. Então, ou seja, a paciente vai usar mais ou menos 8 a 9 dias de hormônio. É um tratamento teoricamente rápido e geralmente não tem muitas complicações, né? Os efeitos adversos do remédio a gente vê que são muito pequenos, geralmente no final do estímulo, um desconforto abdominal, mas nada assim insuportável, e as complicações da punção são muito raras e na maioria das vezes não são graves, tá? Espero ter esclarecido para vocês como funciona o processo do congelamento de óvulos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ficar à vontade de mandar uma pergunta no meu direct ou algum comentário que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Até a próxima!